Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Miguel e hoje vamos falar do método da sequência mínima, que é um método utilizado para a resolução de problemas de automação eletropneumática. Vamos à aula. No método da sequência mínima, assim como no método da cadeia estacionária, que nós vamos ver na sequência, nós temos regras. E essas regras, elas devem ser seguidas conforme é mostrado no slide. Então, é um método que o objetivo é encontrar o circuito elétrico de controle, levando em conta que as válvulas eletropneumáticas de comando são bidirecionais, ou seja, com duplo solenoide. O método consiste nos seguintes passos. Então, primeira coisa, né? Desenha-se o diagrama de trajeto passo. Então, você vai fazer o diagrama de trajeto passo. Em seguida, você vai analisar e daqui tirar uma sequência de movimentos, ou seja, A mais, B mais, A menos, B menos, e assim sucessivamente. Divide-se essa sequência em grupos, obedecendo a regra de que num grupo não pode haver avanço e retorno de um mesmo atuador no mesmo grupo. Ou seja, então, no grupo não pode haver avanço e retorno de um mesmo atuador. Isso é importantíssimo. Em seguida, calcula-se o número de relés necessários para separar os grupos pela regra de que o número de relés é sempre igual ao número de grupos menos um. Tá? Então, K é igual ao número de relés menos um. Tá? Depois, em seguida, para cada grupo, seleciona-se o sensor fim de curso responsável pelo comando daquele passo e também o sensor fim de curso responsável por comandar cada um dos grupos. A gente vai ver isso daqui a pouco na prática. Em seguida, desenha-se o circuito elétrico base, que é sempre fixo, alterando somente o comando de cada grupo, que é isso que nós vamos ver no próximo slide. Então veja que nós temos aqui o primeiro modelo, né, que eu chamo de receita de bolo. Então veja que quando você tem aqui dois grupos, significa que você vai utilizar apenas um relé, visto que o cálculo do número de relés é sempre feito pelo número de grupos menos um. Então você tem aqui um. Quando você tem três grupos, significa que você vai ter que usar dois relés, ou seja, é sempre um a menos, né? Quatro grupos, três relés, ou seja, e aí sucessivamente, cinco grupos, quatro relés, tá? E o modelo sempre vai seguir isso aqui, ó. Ou seja, sensor de habilitação do grupo 1 e aqui o sensor de habilitação do grupo 2, sendo que esse de cima aqui, ó, do grupo 1, o sensor que habilita o grupo 1 é aberto, o de cima, e esse aqui ele vai ser sempre fechado, fechado. E aqui é o nosso selo que nós vamos utilizar para selar justamente com essa bobina do relé. Aqui é o contato do relé. E obviamente você vai fazer agora para os grupos. Então você tem aqui o K1 e o K2. Observe que K1 é aberto, NA, e esse K1 do grupo 2 ele vai ser um NF, normalmente fechado. Agora perceba o que vai acontecer aqui nesse caso aqui, ó. Quando você tem três grupos, ou seja, dois relés, você vai seguir exatamente o mesmo modelozinho aqui, ó, estabelecido anteriormente, só que duplicado. E veja o que acontece, ó, sensor de habilitação do grupo 1, é esse sensor, sensor de habilitação do grupo 2, e aí você vai repetir esse sensor aqui, ó, para iniciar o próximo passo, que é o que inicia esse para habilitar o relé K2. E o sensor de habilitação do grupo 3 vai desativar ele. Agora veja a parte dos grupos, dos acionamentos aqui dos solenoides. O K1 vai habilitar o grupo 1, o K2 vai habilitar o grupo 2 e K1 e K2, normalmente fechados e em série, vão habilitar juntos o grupo 3. Agora para o quatro grupos, nós temos aqui três relés. Veja que nós temos aqui, ó, o sensor que habilita o grupo 1, sensor que habilita o grupo 2, e aí você tem o K1.
O sensor que habilita o grupo 2, ele vai habilitar o próximo passo, que é agora para o K2. O sensor que habilita o grupo 3 vai habilitar o terceiro passo. E o sensor que habilita o grupo 4 vai desativar esse relé K3. Veja que não precisamos fazer mais, pois só temos 3 relés. E na parte dos grupos, você vai ter K1, K2, K3, normalmente abertos, e cada um com o seu respectivo grupo. Grupo 1, 2 e 3. E para o grupo 4, a gente vai ter, como nós temos 3 relés, vamos ter K1, K2 e K3 em série e normalmente fechado. Vamos ver agora como isso vai funcionar na prática. Então, como as regras estabeleceram, nós vamos utilizar o diagrama de trajeto passo. Tá? Depois do diagrama de trajeto passo, nós vamos estabelecer a sequência dos movimentos, que no caso aqui foi A+, depois B+, depois B-, depois o A-. Veja que eu tenho que separar em grupos, e esses grupos não podem ter movimentos de avanço e retorno do mesmo atuador nesse grupo. Então, A+, B+, eu preciso fechar isso aqui, encerrar aqui, ou seja, formar esse grupo, porque aqui ele já vai repetir o B-, então dá um retorno. Então, separa aqui, você vai ter B- e A-. Dois grupos. Se você tem dois grupos, significa dizer que você vai ter aí o número de grupos menos 1. Logo, o seu K vai ser igual a 1. Ou seja, vai usar um único relé. Agora, depois que você estabeleceu o número de relés, estabeleceu o diagrama trajeto passo, a gente vai verificar os sensores de habilitação dos grupos e dos passos. Então, quem vai habilitar o grupo 1 é o A0, que vai estabelecer a partir do movimento de avanço do cilindro A. É comum a gente colocar aqui, que esse avanço ele vai ocorrer, como ele está no início aqui do ciclo, por um botão. Esse botão é um botão que vai ligar, acionar o sistema. Então, vai precisar do botão que a gente pode colocar normalmente fechado para ele fazer um ciclo fechado, tá? E aqui o sensor de habilitação do grupo, que é o A0. O A0 habilita o cilindro A, que vai avançar. Quando o cilindro A alcançar o ponto de máximo dele, deixa eu mudar aqui para o vermelhinho, quando ele alcançar o ponto de máximo dele, que é esse aqui, ele vai estabelecer o avanço, vai dar o comando para o avanço do cilindro B. E o cilindro B, depois que ele avança, que ele chega no máximo, ele próprio, o B1, vai detectar que alcançou o ponto máximo e vai estabelecer o comando de retorno do B, que vai voltar. Ao alcançar o ponto de mínimo de B, nós vamos ter aqui o comando para o retorno do cilindro A. E assim o ciclo é fechado e volta de novo para o início, fazendo um ciclo aí repetitivo, tá? Ou de repetição. Colocando isso no nosso diagramazinho do circuito, né, nós vamos ver ali que o S, que eu falei com vocês, que é o circuito, que é o botão que vai habilitar o meu circuito, ele é normalmente fechado aqui. Aí eu tenho o botão de habilitação do grupo 1, ou seja, botão de habilitação do grupo 1 é o A0. E eu tenho o botão de habilitação do grupo 2. O botão de habilitação do grupo 2 é o B1. Então veja que eu estou colocando aqui o B1. E aqui é o meu K, que é esse K a bobina do relé. Como só são dois grupos e aí me indica que é apenas necessário utilizar um relé, nós não precisamos mais fazer outro circuito aqui de selo. Agora vamos para a habilitação dos solenoides. Já que eu tenho dois grupos, eu vou ter K normalmente aberto e o mesmo contato de K, só que normalmente fechado. No grupo 1, percebam a sequência dos passos. A sequência dos passos me indica que eu tenho A+, B+,
B menos e A menos. A sequência é essa: A mais, B menos e A menos. Vamos ver que essa sequência, elas têm que coincidir com a sequência que nós vamos colocar aqui, ó. A mais, B menos, Y menos, ou A menos. Aqui, a habilitação do A já é estabelecida no circuito principal aqui de comando, e que quem vai dar a habilitação para o B avançar é exatamente o sensor de passo, o sensor do passo do grupo 1. Então, quem é o sensor de passo do grupo 1? É o A1. Então, esse A1 aqui vai habilitar o B a avançar. Então, o B vai avançar por conta do sensor A1. Já no grupo 2, eu tenho que o Y, o B menos, ele vai recuar quando esse K for, ele tiver desenergizado, ele vai recuar, e que quem vai dar o passo seguinte dentro do grupo 2, aí nós vamos observar que é o B0. O B0 está no grupo, ele está aqui, ó, no passo. Logo, ele vai estar aqui normalmente aberto, fazendo esse movimento aqui. Esse é o circuito pronto para ser utilizado, tá? Veja esse outro caso. Nós temos aqui 3 cilindros. Veja que eu já tenho pronto o meu diagrama de trajeto passo. E nesse diagrama de trajeto passo, eu já estabeleço a sequência de passos. A mais, B menos, C menos e A menos. Vou separar os grupos. Então, eu tenho aqui o primeiro grupo, o segundo grupo e o terceiro grupo. Lembrando que dentro de um grupo não pode ter avanço e retorno de um mesmo cilindro. Como eu tenho 3 grupos, significa dizer que eu vou utilizar 2 relés. 2 relés, tá? Então, com base nisso, a gente pode perceber, sim, e voltando, só para chamar a atenção, dos sensores de habilitação. Então, quem é que vai habilitar aqui? É o sensor A0. Esse sensor aqui, A0, é o sensor que vai habilitar o cilindro A para avançar, mas nós precisamos colocar também aqui uma chave que vai habilitar o meu circuito todo para ficar oscilante, tá? Que eu vou dar o start, é o botão de start. Quando o cilindro A alcançar o máximo de percurso dele, ele vai encontrar o sensor A1, que vai impulsionar, o que vai dar o comando para o cilindro B avançar. O cilindro B avançando, ele vai alcançar o B1. O B1 vai dar ordem para ele retornar. Enquanto isso, quando ele chegar aqui no ponto 0, no B0, ele vai dar o comando para o C avançar. O C, chegando no ponto de máximo, ele vai recuar, fazendo com que no ponto de mínimo, no C0, ele dê o comando para o A0 recuar também, e o ciclo assim está fechado e início para o próximo, né? Aqui é o circuito de comando. Veja que nós temos aqui, eram 3 grupos, então nós vamos utilizar 2 relés. Veja que a sequência é idêntica ao que nós já explicamos para vocês. É o sensor de habilitação do grupo 1 e o sensor de habilitação do grupo 2, que vai se repetindo aqui, ó, ele vai subir, vem para cá, vai habilitar o próximo passo. Esse aqui é o sensor de habilitação do grupo 3, que é o C1, que vai habilitar e vai energizar aqui a bobina do K2 e vai fechar o K2. Aqui é o lado agora do circuito que vai energizar as solenoides. Veja que todos esses daqui, ó, esse sensor e esse sensor são sensores de habilitação do passo dentro do grupo, tá? Então, quem vai habilitar o B+, é o sensor de passo A1. Quem vai habilitar o C+, é o sensor de passo B0. E quem vai habilitar o A- é o sensor de passo C0. Isso pode ser visto claramente aqui. O sensor de passo, ó. Esse daqui é o que ele está dentro do grupo 1 e está fazendo o passo aqui, ó, dentro do grupo. A mesma coisa é o B0, a mesma coisa é o C0 aqui para o grupo 3, tá? Bom, assim o seu circuito de comando está pronto para ser utilizado.
Aqui tem alguns exemplos que nós vamos fazer. Vou deixar isso como exemplo para vocês. Vocês vão montar o circuito conforme a explicação estabelecida. Forte abraço a todos e até a próxima aula.